Amados, quero desde já convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 5, versos de número 13 ao 16. Nos diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com o que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos que estão na casa. Assim deixai vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É bem comum nós ouvirmos na rua, entre os vizinhos, entre os amigos, até na imprensa, ou em todo lugar que nós conversamos hoje em dia, as pessoas falarem mal dos cristãos. Falarem que os cristãos não vivem de acordo com o que pregam. Falam que nós não somos amorosos. Falam que os cristãos são uma espécie de fariseus modernos. Falam que muitas vezes colocam pesos muito grandes sobre aqueles que querem ser livres e querem viver suas vidas de maneira feliz. Por outro lado, há aqueles que também dizem que a corrupção ou a falsidade ou qualquer um desses males que está na sociedade de forma geral também se apresenta no meio dos cristãos. A corrupção no meio dos cristãos, tanto quanto a corrupção no mundo. Há indiferença e indignidade no meio dos cristãos, tanto quanto há no meio de um mundo. Na verdade, irmãos, o mundo, e quando eu falo mundo aqui, eu falo a sociedade em geral, assiste à igreja, olha, percebe a igreja com um olhar que não é um olhar bíblico. Como disse Charles Spurgeon, o mundo não lê a Bíblia. A Bíblia que o mundo lê é a nossa vida. Eles não têm como, por mais que eles possam ter algum conhecimento, por mais que o homem possa ler a Escritura, olhar para ela, até sentir um certo agrado e uma certa alegria em ler alguns textos, mas se ele se depara com uma verdade que, se não houver a ação profunda do Espírito e uma conversão verdadeira, genuína, jamais essas verdades penetrarão no seu coração de maneira completa. Então, muitas vezes, somos acusados de viver uma vida que não coaduna, não anda na mesma linha do que nós dizemos ser o cristianismo. Nós pregamos uma coisa, mas nós mesmos não vivemos essas coisas que nós falamos. Nós, infelizmente, há diversos casos, há inúmeros casos de corrupção no meio dos cristãos. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que muitas vezes é vergonhoso dizer que é evangélico. Eu até prefiro dizer que sou cristão, porque o evangélico virou uma espécie de selo de tudo que não presta. Então, nós estamos vivendo um tempo em que realmente há uma corrupção geral em toda a nação, em todo o mundo, mas também, e aí é isso que é a estranheza, há uma espécie de corrupção também entre aqueles que deveriam estar ou deveriam ser os que conservam a verdade, conservam uma vida correta, uma vida justa, uma vida digna. Digna, que eu falo, ao padrão de Deus, não digna no padrão humano, digna no padrão de Deus, que é muito mais elevado. Quando o Senhor Jesus termina de falar aqui sobre as beatitudes, quem são os bem-aventurados, no verso 13, no verso 12, ele conclui dizendo que mesmo tendo esse caráter, e aqui, lembre-se, o capítulo 5, versos 1 ao 12, ele não está tratando aqui de uma série de regras que você deve obedecer se você quiser ir para o céu. Não é isso. Aqui não tem em nenhum momento o Senhor Jesus fala sobre uma espécie de salvação pelas obras, de forma nenhuma. Muito pelo contrário, ele está falando aqui de um caráter transformado naqueles que já ouviram e vivem pelo Evangelho. Vamos lembrar de João capítulo 3, quando ele conversando com Nicodemos, ele diz
que é necessário nascer de novo. Essa é uma ação que não é humana, é uma ação de Deus. Ok. Tendo esse caráter transformado, tendo esse caráter mudado, agora ele passa a mostrar de que maneira alguém que teve o seu caráter transformado age no meio de uma sociedade, age no meio daqueles que ele está. Quero apenas fazer uma observação antes de nós entrarmos de maneira mais profunda no texto em si. Meus irmãos, é muito comum ouvir, eu já ouvi isso algumas vezes, que os nossos tempos são muito difíceis, que a corrupção está muito grande, que as coisas que estão hoje são absurdas, que nós estamos vendo coisas que nunca o mundo viu. Não. Talvez você tenha faltado na aula de história, né? Principalmente na aula de história geral, na aula de história das grandes nações, dos grandes povos, gregos, romanos, sírios, assírios. Talvez você tenha faltado na aula de cultura romana, cultura grega, e você não percebeu que o que estão fazendo nada mais é do que um retorno ao paganismo, um retorno à cultura pagã, um retorno à cultura que sempre foi a cultura mundana, que é a cultura que está desde lá, da queda do homem no Éden. Babel foi essa queda. O dilúvio veio por conta dessa corrupção humana. Deus avisou desde lá do princípio, capítulo 6 de Gênesis, que a corrupção humana estava chegando a níveis insuportáveis. Bom, se no capítulo 6 de Gênesis já estava insuportável, o que dirá hoje, né? Você já teve a oportunidade de trabalhar com metal, ou já encontrou metais antigos enterrados por muito tempo, enferrujados, ou aquela peça que foi esquecida no fundo da casa lá, e depois de anos e anos você vai lá buscar? Você já percebeu como ela fica distorcida, ela perde a sua forma, ela é deformada? A palavra exata é essa? Bom, aquilo é corrupção. O ferrugem, o tempo, as intempéries corromperam o estado primeiro daquela peça. Uma peça de metal que foi forjada de maneira perfeita, depois de muito tempo enterrada, ela começa a apresentar buracos em sua estrutura, lugares quebrados, quebradiços, apodrecidos. Você já percebeu como você joga um tronco ou um pedaço de madeira no chão, no canto da casa lá, num canto que você tem a terra em algum lugar, e você olha para aquele pedaço de tronco e ele está lá. Depois de passar algumas semanas, alguns meses, você volta lá e a parte de baixo dele está toda apodrecida. Está sendo corroído, corrompido, está sendo deteriorado. É assim que acontece com o mundo. O mundo se corrompe cada vez mais. Está deteriorando. Não é à toa que João usa a palavra jaz, que significa estar de maneira final, sepultado. A gente usa essa palavra no nosso vocabulário como aquele que já faleceu, que está morto. Jaz, aquele que já morreu, aquele que não tem mais vida em si, aquele que já foi sepultado. A corrupção humana é o ato do próprio pecado que vai corroendo ao longo do tempo. E como a ferrugem, e como a bactéria, e como o micróbio na madeira, e como os agentes da ação natural, o pecado corrompe ao longo do tempo até chegar ao ponto de apodrecer completamente e para nada mais servir. Quem é mais antigo aqui, lembra que os mais antigos ainda, não vou citar o nome dele não, os mais antigos ainda costumavam salgar os alimentos porque não tinham condição, a maioria não tinha condição de comprar uma geladeira, não tinha condição de comprar, de preservar o alimento de outra forma que não fosse salgando. Então, por isso que nordestino gosta tanto de charque, né? Porque é a forma de guardar essa carne por muito tempo, salgando ela. E o que é que o sal faz na carne? Ele retira da carne todo o líquido que ela tem. Ele desidrata a carne. Desidratando a carne, nenhum agente
de deterioração consegue continuar ali. Os patógenos, ó, tô falando difícil, tá vendo? Não consegue se manter ali naquele alimento. E ele não consegue mais deteriorar o alimento. Então, ele freia, ele para, ele encerra um processo natural. A carne naturalmente vai apodrecer. O sal interrompe esse processo. Então, não é à toa que Jesus diz assim: olha, vós sois o sal da terra. Não é aqui para dar sabor, não, porque a gente sempre olha para esse negócio como se fosse o sal só tem função de dar sabor, dar gostinho para a gente poder comer, ou para aumentar a pressão. Não. O sal aqui é um conservante natural. Os orientais usavam o sal para conservar os alimentos. Nesse período de Cristo aqui, na Palestina antiga, era usado para conservação de alimentos que não podiam ser guardados de outra forma senão salgando, principalmente carne. Esses alimentos eram guardados, conservados da deterioração, da corrupção natural. A igreja é o sal da terra. A igreja ainda mantém um padrão de moralidade e ética que não é comparável a nenhuma outra instituição. Ah, você vai dizer, mas as igrejas estão isso, estão aquilo. Não, eu não estou falando aí de portinha que está abrindo aí com nome de fulano, ciclano, beltrano. Eu estou falando da igreja de Cristo. A igreja do Senhor. A igreja verdadeira. A igreja que é fiel à Escritura, fiel ao seu Senhor. A igreja de Cristo. Ela mantém um padrão de moral e de ética extremamente elevado. Por quê? Porque somos chamados a sermos imitadores de Cristo. Logo, a nossa vida não é apenas uma vida de padrão bom para os homens. Porque nós não olhamos para os homens para parecermos bons ou para tirarmos assim, não, olha, eu estou fazendo isso aqui melhor do que alguém, então eu sou melhor, então eu estou melhorando. Não, meu padrão não são os homens, não são os outros. O padrão é Cristo. Então, todas as vezes que eu preciso medir em que estado eu estou, moralmente, eticamente e espiritualmente, eu olho para Cristo. Ele é meu padrão. Quando eu penso sobre como eu estou vivendo o dia a dia, se é para a glória de Deus, eu olho para Cristo. É Ele que é o padrão. Então, sendo Ele o padrão, a igreja, ela conserva esse padrão continuamente. E aqui há duas coisas, irmãos. É claro, eu vou falar mais do que isso. Mas pelo menos duas eu quero começar pensando com os irmãos aqui. Primeiro, para que serve uma igreja sem evangelho? Para que uma igreja que não prega o evangelho? O que é que uma igreja que não tem, não prega, não vive, não está alicerçada no evangelho de Cristo faz? Porque obra social qualquer um pode fazer. Porque ajudar, distribuir cesta básica, até o prefeito faz. Qualquer um faz. Sem temer nada, sem temer ninguém. Um ateu, por pior que seja, ele pode de vez em quando fazer assim, não, eu vou tirar aqui um dinheirinho e colocar ali para ajudar o mendigo, para me sentir melhor. O que uma igreja sem o evangelho faz? Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Nós não fomos chamados para sermos só mais uma instituição no mundo. Somos chamados igreja do Senhor. Temos um papel nesse mundo. O evangelho, ele norteia a vida da igreja. Ele norteia a vida do cristão. Ele norteia nosso pensamento, nossas ações, nossas falas, nosso casamento, nossa vida familiar, filhos, trabalho, tudo. Nós não temos vida secular. Nós temos vida, uma só. Nós não somos cristãos na igreja e segunda-feira a gente vive a nossa vida normal. Não. Lembra do nosso tema, né? A Bíblia como regra. A vida como pregação. É amanhã, na segunda-feira, no trabalho, na vizinhança, no lidar com os amigos, é que nós vamos mostrar o que o Evangelho fez na nossa vida. O Evangelho coordena, comanda, organiza, direciona a nossa vida. O Espírito Santo aplica o Evangelho diariamente em nossas vidas. É o Evangelho. Uma igreja sem Evangelho é só uma instituição ocupando espaço, juntando gente para se divertir, para fazer outras coisas, para se sentir bem. Não é a igreja do Senhor. É outro nome, não é igreja.
A igreja, ela é chamada para ser sal da terra. Logo, ela tem que, de alguma forma, ou melhor, ela tem que primordialmente zelar pelo nome de Cristo. E zelamos pelo nome de Cristo não somente falando do nome dele, porque falar o nome de Jesus qualquer um fala. Zelamos do nome de Cristo vivendo o padrão que ele nos chamou a viver. Diariamente. Em todas as nossas relações. Somos chamados para sermos sal da terra. Segundo, se uma igreja sem evangelho não serve para nada, só para criar problemas e gerar dúvida na cabeça das pessoas, do mundo em geral, que dirá então, para que serve um cristão sem caráter? O que é que faz? Qual é a contribuição de um cristão sem caráter? Uma palavra que todo brasileiro conhece: corrupto, não é? E aí você já gera um monte de nomes na sua cabeça quando você ouve essa palavra. Corrupto. Você sabe o que é um corrupto? Você sabe o que significa corrupção? O que eu falei no início aqui. O ato de deteriorar, degenerar. Na verdade, o dicionário em português, como sempre, né? O português é uma língua exagerada. Devasso, alegre aqui não é no sentido bom, não, no sentido pejorativo. Bandalho, cínico, cúpido, degenerado, depravado, desavergonhado, descarado. Todo mundo conhece essa palavra. Despudorado, desregrado, dissipado, dissoluto, imoral, impúdico, inconveniente, indecente, indecoroso, lascivo, libertino, libidinoso, lúbrico, obsceno, perdido, pervertido, pornográfico, safado, não é palavra não, está no dicionário. Sem vergonha, sórdido, voluptuoso. Nada de bom. Alguém corrupto, alguém de caráter corrompido, é alguém não confiável em nenhum aspecto. Alguém de caráter corrompido é alguém que não pode ser visto nem sequer como uma possibilidade de companhia. Só que quando a gente fala de corrupção, normalmente a gente olha para cima, porque a gente sempre acha alguém para ser o corrupto. É o prefeito, é o governador, é o presidente, é o deputado, é o vereador, é todo mundo menos nós. Por quê? Quando Cristo falou, vós sois o sal da terra, Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 2, versos 14 e 15, ele vai usar essa mesma conjuntura de pensamento para dizer que nós precisamos ser uma geração diferente no meio de um mundo corrompido e perverso. A palavra corrompido ali, ou corrupto, é justamente isso. Precisamos ser diferentes no meio de um mundo corrompido. Quando eu disse aqui no início, irmãos, que nunca houve uma geração melhor, a gente nunca, não existe esse negócio de que agora é difícil, porque quando o apóstolo Paulo está pregando, ele prega em Atenas, centro da cultura e da filosofia grega, lugar dos grandes debates dos filósofos. Ali estavam os estoicos, os epicureus. Ali os discípulos de Platão e de Sócrates e de Aristóteles continuamente debatiam e colocavam as suas visões de mundo. No entanto, Paulo chega e diz, olha, não prego outra coisa senão Cristo e a esse crucificado. O apóstolo Paulo coloca ali um outro meio, uma outra forma, uma outra cosmovisão. Os homens estão acostumados a tentar se reformarem. A gente está acostumado, irmãos, a assim, bom, eu estou fazendo isso aqui é errado, eu vou deixar de fazer isso. Como se deixar de fazer alguma coisa fosse uma transformação. Como se deixar de fazer um determinado... Não, eu vou deixar de comer açúcar, porque açúcar faz mal. Então, eu vou deixar de comer açúcar. Aí, no outro dia, ele se torna um herói, porque ele não come mais açúcar. E aí, depois, 2 semanas depois, ele está lá se colocando nos trends da internet, porque ele não come açúcar 2 semanas. E ele virou um super-herói por causa disso. E a gente sempre procura algo pequeno, e a gente acha que essas coisas são modificadoras. Só que o que está falando aqui de caráter
é uma mudança que não é só deixar de fazer algumas coisas, é não pensar de forma corrompida. É não olhar para essas coisas. Vocês são o sal da terra. Mas se esse sal perde o seu poder, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Um arqueólogo conta, Dr. Coleman, que nas províncias ali próximas de Israel, onde se coleta o sal, é muito comum eles encontrarem valas onde eles cavam para tirar o sal, e nessas valas eles encontram aqueles lugares onde a chuva, o tempo já bateu muito ali, eles não estão mais tirando sal daquele lugar. Por que eles não estão mais tirando? Porque aquele lugar onde o tempo está agindo sobre o sal, ele perde sua qualidade. Onde a chuva, o sereno, o calor está caindo sobre o sal continuamente, sobre aquelas fontes, sobre aquelas minas de sal, ele perde as suas qualidades. A sua qualidade só permanece onde está mais próximo da rocha original. Ali ele não perde sua qualidade. Mas quando ele está exposto ao tempo, ele perde a sua qualidade. E ali ele é usado, então, para como eles chamam de... eu tenho um nomezinho técnico que eles dão, que é o sal que Jesus fala. Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, era usado como uma espécie de antiderrapante no dia de lama, no dia de chuva. Em alguns lugares de Israel, neva. Então era usado como um antiderrapante, um lugar, uma espécie de camada mais protetora, mais firme, onde se podia pisar de maneira mais firme, mais sólida. Só isso. Ele não serve mais para conservar alimentos. Ele não tem mais poder para interromper um processo de corrupção no alimento. Por quê? Porque ele se tornou igual ao tempo. Ele foi exposto ao seu ambiente e ele se tornou igual ao seu ambiente. Lembre-se de Romanos, capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo. Quando passamos a pensar ideologicamente, filosoficamente, igual ao mundo, igual aos homens, sem uma percepção do que a Escritura vai falar sobre isso, a tendência é que a gente não tenha mais nada a dizer. Aí vai apelar para coach, aí vai falar vai dar receita de bolo no púlpito, vai falar sobre um monte de coisa porque não tem mais o evangelho para pregar. Não sabe mais o que dizer. Vai cantar 500 mil músicas e dar uma palestra sobre autoajuda no final da reunião, porque não tem mais o que dizer. Vai fazer um monte de coisas porque não tem mais o que dizer. Por quê? Porque já se tornou igual. Não tem mais nada. Já se corrompeu. Mas somos chamados, somos feitos sal da terra. Isso significa, de forma mais objetiva, que nós temos um papel apologético. Você sabe o que é isso? Sabe o que é apologética? Apologética é a defesa de uma visão, de uma cosmovisão, é a apresentação enfática de uma posição e a defesa dessa posição. Paulo faz muito isso, em todas as cartas Paulo faz isso, na defesa do evangelho. Jesus fazia isso com relação aos fariseus. Todos os apóstolos, todos os pais da igreja, todos os discípulos dos apóstolos faziam isso. Inclusive, há um período da história da igreja que os líderes da igreja são chamados de pais apologéticos. Ou seja, aqueles que defendiam o evangelho no meio de um mundo corrompido. A igreja tem um papel apologético. Isso não estou falando apenas por falar, mas estou falando daquilo que a própria Escritura nos mostra. 1 Coríntios, capítulo 5, versos 1 ao 13. Nós temos um exemplo, e aqui eu vou dar 2 exemplos com relação a essa questão do caráter santo, puro e diferente que a igreja tem como sal da terra. 1 Coríntios capítulo 5, versos 1 ao 13, Paulo trata um assunto extremamente grave na igreja. A igreja de Corinto era uma igreja problemática, extremamente problemática. A igreja de Corinto tinha todos os problemas do mundo. Todos os problemas que não se achavam em nenhum outro lugar estavam em Corinto. O que você quiser saber, está aparecendo na Bahia.
né? O que você achar de errado tem precedência na Bahia. Tudo tinha na igreja de Corinto. E você olhando para esse texto, você percebe a que nível de corrupção e que, eu não quero usar aqui uma palavra mais forte, mas assim, como a tolerância que entrou na igreja se tornou um problema extremamente sério para aquela igreja. Paulo disse que havia um jovem ali que passou a ter uma vida relacional, uma relação de marido e mulher com a esposa de seu pai. Um incesto. Quando ele diz isso, ele diz: e vocês, igreja, sabendo do que está acontecendo, não fizeram nada. Aceitaram ele aí. Vocês não tiraram ele. Vou dizer para vocês o que eu vou fazer. Vou entregar ele para Satanás, para que o corpo seja destruído e a alma seja salva. A seriedade, irmãos, do que, quando a gente fala, às vezes, aquela ideia, onde passa um boi, passa uma boiada. Aquela ideia de que algumas coisas não precisam ser tratadas. Algumas coisas não precisam. Irmãos, o caráter santo de Deus não permite que qualquer coisinha passe desapercebida. Muito menos coisas tão graves quanto essa. E não só isso. A igreja de Corinto tinha outros problemas ainda mais sérios. Processos entre irmãos na justiça. Era um escândalo, porque a igreja de Corinto trazia sempre maus exemplos para a sociedade em que estava. Ao invés de ser o sal da terra, eles eram tão corruptos quanto o mundo lá fora. Corinto era uma cidade grega conhecida pela corrupção degenerativa. Homossexualismo normal, adultério era normal, a corrupção dos políticos era normal, tudo lá era normal. Parece algum lugar que a gente conhece. Mas aí, Paulo diz, olha, vocês não foram chamados para viver assim, para aceitarem tudo como se fosse tudo normal. Vocês não podem ser tolerantes. E deixa eu dizer uma coisa. Dr. Theodore Dalrymple diz que a questão de tolerância, de não ter preconceito, é uma armadilha. Como psiquiatra, ele diz que todo ser humano nasce com pressupostos, ou melhor, ele cresce e adquire pressupostos e preconceitos, e algumas são de natureza natural. Ele nasce com isso. O medo que você tem quando você está atravessando uma rua à noite, uma mulher sozinha atravessando a rua à noite, vem de lá um homem. Não importa quem seja o homem. Não importa a cor dele, não importa nada. É um homem que vem de lá. Imediatamente você se arma. Seu sistema nervoso se arma. Seu corpo se arma. Imediatamente, seu corpo reage a isso. Ah, mas você não pode ser preconceituoso. Entenda. Cuidado. Porque num barco onde você coloca tudo, onde tudo é preconceito, nada é preconceito. Se você coloca tudo como sendo preconceito, então você aceita tudo, então esse tudo aí vai abrir uma porta que ninguém pode fechar depois. É a caixa de Pandora. Já ouviram a história da caixa de Pandora? Você vai pesquisar no Google depois. É uma destruição que você abre uma porta para que ela entre. Tolerar. A igreja de Corinto tolerou um incesto no meio da igreja e não fez nada. Agora, qual era a atitude dos apóstolos com relação a coisas muito menores do que essa? Atos, capítulo 5, versos 1 ao 11, os irmãos conhecem a história de Ananias e Safira. O que levou os dois discípulos de Jesus, dois discípulos de Jesus, né? Estavam na igreja. O que levou aqueles dois crentes à morte? Porque eles morreram por ordem dos apóstolos. Os apóstolos disseram, Pedro disse, olha, você mentiu. Está ali um rapaz que vão levar vocês agora para a sepultura. Ele, morreu. Chega a mulher, foi isso? Foi isso. Tá, você mentiu também. Por que vocês estão mentindo? Morre também. E o rapaz levou os dois. Os dois morreram porque mentiram diante da igreja. Nota que o padrão que a igreja é chamada para viver não é um padrão do politicamente correto, do que aceita tudo, do que faz um meio campo com as coisas. Irmãos, tem posições que você tem que defender.
Existem verdades que não são, ou melhor, verdade não é relativa. Mas existem coisas que você não pode negociar. Não há como negociar. E quando você negocia essas coisas, você está deixando de ser sal da terra. Por quê? Porque se o mundo diz, ora, você como cristão aceita, logo é normal. Se Deus aceita, então tudo é normal. Se ninguém diz não, é porque tudo é aceito. Precisamos ter cuidado com isso. Dostoiévski dizia que uma liberdade ilimitada leva a um despotismo ilimitado. Vou traduzir. Quando não há limite para nada, quando ninguém tem regra para nada, quando tudo que me der na minha cabeça eu posso fazer, quando chega alguém lá dizendo que a partir de hoje eu quero ser cega, e eu me sinto como cega, e eu vou ser cega porque eu me sinto cega, quando esse tipo de loucura toma conta do mundo, nada mais, nada mais tem limite. E quando você entra num mundo em que todo mundo, cada um tem suas próprias regras e vive como bem entender, e eu tenho que aceitar tudo que se faz, porque cada um é o dono de si mesmo, vai chegar o momento da anarquia, onde não será possível controlar coisa alguma, onde não será possível viver, porque o mundo, naturalmente, a vida, naturalmente, está sob regras. Ninguém vive sem regras. Mas esse é um mundo rebelde, desobediente e extremamente violento quando se fala em frear algumas coisas. Há um último ponto com relação a o que Jesus falou com relação ao nosso papel apologético, a nossa questão de sermos sal da terra. No livro de Apocalipse, a carta do Senhor às igrejas, ele faz duas advertências absolutamente graves. De novo, a igreja tolerando. E o que a igreja estava tolerando? Um grupo de pregadores dentro da igreja, pregando teologia da prosperidade. Aqueles que seguem a Balaão, que ensinou os filhos de Israel a se prostituírem pelos bens, pelas coisas, e que foram atrás dos seus prêmios. E no capítulo 2, verso 20, uma profetisa chamada Jezabel, que ensinava aos homens o caminho tortuoso e uma prostituição que está ligada à prostituição cultural aqui. A ideia de uma prostituição cultural. Ainda tinha lá os nicolaítas, que também era outro grupo de corruptos, que também eram suportados pela igreja. E a advertência de Jesus é clara. Vocês estão tolerando essas pessoas no meio de vocês. Por causa disso, aí ele traz a sentença. Ele avisa: arrependam-se, caso contrário, vou tirar vocês do lugar. Arrependam-se, caso contrário, vou tirar a coroa de vocês. Aqui ele não está falando aqui de ganhar ou perder salvação. Aqui ele está falando de uma igreja que estava lá, por exemplo, a igreja de Laodiceia, que trazia mais vergonha do que santidade ao nome de Cristo. Que se achavam tão poderosos. Onde está a cidade de Laodiceia hoje? Aquela cidade tão poderosa. Desapareceu, completamente destruída. Hoje o que está lá nem se compara ao que era Laodiceia. E aqueles que se achavam tão poderosos dentro da igreja foram juntos. A corrupção, irmãos, a ferrugem, não precisa de uma área gigantesca. Ela começa com um pontinho. Pega uma placa do tamanho desse púlpito aqui e deixa exposto, deixa aparecer um pontinho do tamanho da cabeça de uma agulha de ferrugem nela. E deixe lá. Não trate, não. Volte lá um mês depois. Ele vai estar do tamanho de um agude. Deixe lá, não trate, não. Volte lá 6 meses depois. Vai ter um buraco no lugar. Numa linguagem que muitos irmãos aqui conhecem muito melhor, é como um câncer que silenciosamente destrói uma pequena célula e que faz com que essa pequena célula comece a destruir as demais e vai se expandindo e tomando silenciosamente, até que se perceba o que está acontecendo. Pecado, corrupção, é a deterioração de padrões que Deus estabeleceu. Quando nós deixamos de obedecer
ao Senhor e andar nesse caráter, nós perdemos isso de vista. O mundo se corrompe. Nós somos chamados a sermos sal da terra. Em segundo lugar, o Senhor Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto ou de um alqueire, como está a sua tradução. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, deixe a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Segundo ato da igreja, primeiro ato é apologético, segundo ato é evangelístico. E onde é que esse ato evangelístico entra aqui? A luz, ela revela, ela mostra, ela clareia, ela abre para nós, para nossa visão, verdades. O mundo jaz em trevas. E que trevas são essas? As trevas da completo desconhecimento e rebelião contra Deus. Quando o Senhor Jesus é manifesto ao mundo, João capítulo 1, verso 4 diz: a luz veio ao mundo. Ele era a luz que é a luz que dá vida ao mundo. A vida estava nele e ele veio ao mundo. A luz resplandece nas trevas. Quando Cristo vem, ele diz: eu sou a luz do mundo. Ele mostra ao mundo, ele mostra aos homens quem é o Senhor Deus. Qual é o caráter de Deus. Temos estudado aqui os atributos de Deus na escola bíblica e os irmãos têm visto o caráter santíssimo de Deus, perfeito de Deus. Em suas misericórdias, em seu amor, em sua graça, em sua compaixão, de forma ilimitada, de forma completa, absoluta, eterna. E esse caráter de Deus é mostrado por Cristo. E isso ilumina, traz conhecimento. Um conhecimento que não é adquirido, irmãos, de forma apenas empírica, de forma apenas, experimentada. Não, é um conhecimento que penetra nossas almas. É uma vida que entra em nós e muda completamente nossa maneira de enxergar as coisas. A luz do Evangelho, a luz de Cristo que entra em nossas vidas, nos acende e nos faz brilhar também. E os nossos olhos, cheios dessa luz, olha para o mundo e já não enxerga mais as coisas como antigamente. Porque aquilo que antes nos atraía, agora nos repele. Aquilo que antes era prazeroso para nós, agora nos traz vergonha. Aquilo que antes gerava em nós algum tipo de prazer, agora em nós gera uma dor. E se de alguma forma nós somos vencidos por essas forças, por esses atrativos, isso gera em nós não prazer, mas uma dor profunda de arrependimento. Nós somos chamados então, nós somos iluminados então, e essa luz que há em nós, toda a luz, ela tem essa propriedade de não poder ser encapsulada. Note, nós não conseguimos aqui gerar escuridão, porque está tudo iluminado, a não ser que se apague as luzes. É a única forma de você voltar ao escuro aqui. Mas onde a luz está, as trevas são expulsas. Nós somos chamados, Jesus diz, vocês são a luz do mundo. E mais, nós não temos autorização de reter essa luz. Nós não temos autorização, poder para reter esta luz. Somos chamados para sermos uma cidade edificada sobre um monte. Segundo alguns arqueólogos, o Sermão do Monte, como o próprio nome diz, é um Sermão do Monte, ele aconteceu talvez em uma das planícies ali próximas de Israel, e dali de onde Jesus estava, ele podia ver uma cidadinha, eu não vou repetir o nome aqui, porque eu não posso falar o nome errado, mas havia uma cidade menor que era edificada exatamente sobre um monte de frente a Jerusalém, de frente a Israel, do outro lado. De longe era possível ver essa cidade. Alguns dizem que Jerusalém também era possível vê-la de longe, porque ela também está numa planície, está num lugar mais alto.
Uma cidade edificada sobre um lugar alto, qualquer pessoa que passa de longe, por perto ou que passa próximo, consegue enxergá-la. Já teve a experiência de viajar durante a noite? Aquela escuridão na estrada, né? Aquela solidão, aí você está agoniado para chegar em casa, aí de repente você vê lá atrás daqueles montes, você vê que tem uma pilha de luzes, né? Você vê aquele monte de luzinhas ali, você fala, oh, será que já é a minha querida, linda, maravilhosa cidade de Jequié, gente? Estou voltando para casa, né? Você fica pensando, não, mas não, é outra cidade, vamos lá, continua, aí você volta. Mas cada vez que você vê um grupo de iluminação, você sabe, ali tem uma cidade, é uma cidade edificada de forma que ela não pode ser escondida. Ela brilha no meio daquela escuridão e ela não consegue ser escondida. Não dá para esconder aquela cidade ali. O evangelho não pode ser escondido, irmãos. A gente não pode reter a verdade porque o mundo é corrupto. Pelo contrário, a luz resplandece nas trevas. A luz mostra a diferença do que está acontecendo. Nas trevas, as pessoas fazem coisas terríveis. Mas quando elas vêm para a luz, essas coisas são reveladas. E é incômodo. O pecador, o homem, como diz o texto aqui, corrupto, quando é revelado, se bem que hoje em dia, né? Pelo menos aqui no Brasil, ser revelado que é corrupto não é mais nada, não, né? A pessoa não tem vergonha mais, não, né? Volta a ocupar cargo público e de boa. As questões aqui o homem corrupto, quando ele é exposto, quando é mostrado o caráter dele, o texto diz que é como um ladrão que é pego no ato do roubo. Ele fica confuso, ele tenta achar desculpas, ele tenta se defender, ele tenta buscar os meios para conseguir se esconder, ele tenta de todas as formas. E uma coisa eu te digo, o povo para mentir. Ele vai dizer de todas as formas, pode fazer o que quiser, ele vai dizer, não fui eu. Mesmo que você pegue ele com 1 quilo de ouro na mão, roubado, lá na porta do Banco Central, ele vai dizer, não fui eu. Colocaram aqui na minha mão, não sei como apareceu, foi mágica. Foi mágica que botou na minha mão. Ele nunca vai assumir. Essa é a ideia. O corrupto, ele não consegue ver os seus erros, mas quando o evangelho mostra, mais do que isso, a corrupção da natureza humana, porque a gente sempre acha que essa questão da corrupção é uma questão externa. Lembrando que o próprio Jesus disse: todo o mal nasce no coração do homem. A corrupção está lá. É só exteriorizando. Você entendeu. Pois é. Exteriorizando. Obrigado. A corrupção está lá, escondida no profundo da alma. E quando ela emerge, quando ela sobe, quando ela vem para a superfície, você percebe a podridão que estava ali. Sabe por quê? A conversão verdadeira, o homem verdadeiramente convertido, que foi transformado pelo Espírito Santo, ele se sente, no ato da conversão, é um ato de tristeza, de dor, de angústia. Você sabe o que é o sentimento de Isaías diante do trono do Senhor? Isaías sabe que ele é corrupto, que ele não é perfeito diante de Deus. A natureza humana caída, corrompida, imperfeita, perversa, diante da santidade daquele que vê todas as coisas e que nada pode ser escondido diante dele. Então, diante disso, o homem se sente completamente indefeso. Lembra de Adão, no Jardim do Éden? Fez roupas de folhas lá, de uma planta, pegou uma planta e costurou e fez uma espécie de roupa para se esconder. Deus chama e ele se esconde entre os arbustos. É assim a vida de um pecador, quando ele sabe que seu pecado será exposto. Mas não deveria ser assim. Porque quando Deus chama Adão, sim, haverá um juízo ali. Mas o Deus que está chamando é Deus misericordioso, que perdoa. Quando Deus nos mostra, quando Jesus fala, vocês são a luz do mundo,
mostrem. Olha que os homens, veja o verso 16, deixem resplandecer a vossa luz para que os homens vejam e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mostra o caráter transformado. Viva de tal maneira que os homens, ao olharem para você, ao ouvirem você, digam verdadeiramente há uma transformação no caráter desse homem. Houve alguma coisa, a vida dele ilumina, de alguma maneira, nos mostra um caminho. Para quem está nas trevas, para quem está perdido na escuridão, uma luz que se acende. E é esse o texto, inclusive, de Mateus capítulo 4, verso 16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E para aqueles que viviam na região da sombra da morte, a luz brilhou. A luz de Cristo, irmãos. Ora, esse é o mundo corrupto. Pregue o evangelho, porque a luz de Cristo é a única capaz de iluminar os homens e mostrá-los um caminho sem corrupção, sem imperfeições, sem essa vida degenerada em que estamos vivendo. A luz do evangelho é o único capaz de fazer essa purificação. Sim, porque a luz também tem esse poder. Sal da terra, luz do mundo. Queremos fazer reformas de forma, sei lá, política, ideológica, militar, de todos os jeitos, mas a gente não lembra, não entende, não percebe que a única reforma que o mundo pode receber, que realmente o transformará, é a reforma da própria alma, é a mudança do caráter, é a mudança da natureza, é morrer para o mundo e viver para Cristo, é nascer de novo. Não há outra forma. O evangelho mostra isso. E é através de nossas vidas. Vocês são o sal da terra. Primeiro ele falou sobre nosso caráter. O percurso que nós fazemos, desde o arrependimento e nos sentindo, percebendo que somos mortos nos nossos pecados, mendigos, sem coisa alguma para apresentar diante de Deus, recebidos por misericórdia, nos tornando também misericordiosos com isso, recebendo a graça de Deus, depois esse cara transformado, nos tornando testemunhas desse amor, dessa graça, dessa misericórdia, vivendo para a glória de Deus e sendo perseguidos por isso. Mas continuamos vivendo assim. Rejeitados? Não importa. Incompreendidos? Não é problema. A questão é que nós somos chamados para mostrar ao mundo uma coisa que o mundo está esquecendo. Que os homens estão fazendo questão de apagar da história, da memória, do pensamento das pessoas. Há um Deus no céu. A igreja incomoda porque ela lembra isso todo dia aos homens. Cada vez que essa porta se abre, cada vez que esse luminoso é aceso, cada vez que essa reunião acontece, há um aviso para o mundo. Deus continua sentado no trono. Cada vez que um cristão passa portando a sua Bíblia, cada vez que um crente senta ao lado de um homem e começa a falar para ele do Evangelho, cada vez que nós rejeitamos algum tipo de corrupção do mundo, porque nós temos um caráter transformado por Cristo, o anúncio é dito: ainda há um rei assentado no seu trono e ainda há súditos nesse mundo. Esse anúncio permanente é feito através da igreja. Sal da terra, luz do mundo. Por último, quando nós olhamos para, novamente, o texto de João, o capítulo 1, ali é mostrado que toda a ação da igreja, de Cristo, dos apóstolos, toda a ação de Deus no mundo, a intervenção de Deus no mundo, muitas vezes é rejeitada. O próprio Cristo foi rejeitado. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais o quê? As trevas do que a luz. Por quê? O que é que o texto diz? Porque as suas obras eram o quê? Haverá rejeição. Sempre haverá. A igreja nunca, jamais, irmãos,
Escrevam isso, gravem isso, lembrem-se disso. Nós nunca seremos amados pelo mundo. Nunca. Absolutamente nunca. No dia que nós tivermos uma relação de amor com esse mundo, tenha certeza, morremos. Não para o mundo, para Deus. Não é uma igreja. No dia que você vê um grupo de cristãos numa relação muito amorosa com o mundo, aceitando tudo que toda ideologia, todo pensamento, toda filosofia, no dia que você vê isso, onde você vê isso, corra, porque ali é uma porta da morte. Estou falando com todas as letras. Ali é um portão para o inferno. No dia que você vê qualquer lugar onde o evangelho do arrependimento, da graça, da misericórdia de Deus, através de Cristo, onde não há cruz, onde a cruz foi rejeitada, onde a morte de Cristo é só um detalhe, é só uma festa de uma vez do ano, da Páscoa, onde o teatro apresenta alguma coisa. Onde você vê isso, fuja, porque aquele é o caminho da morte. O mundo não amou Cristo, não amou os apóstolos, não amou a igreja primitiva, não amou os pais da igreja, os fiéis que foram ao longo da história, e não ama a Cristo e nunca amará, porque eles odeiam tudo o que vai contra eles. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Só que no meio dessas trevas, no meio dessa escuridão, a luz resplandece. Entenda aqui, de forma alguma, você deve parar de pregar o evangelho. Viver o evangelho. Ah, porque o mundo jamais... Exatamente. Porque o mundo nunca vai ser outro, nunca vai mudar. Sempre será assim até a volta de Cristo. Pelo contrário, como eu disse, é uma corrupção. Ao longo do tempo ele vai se corromper mais e mais e mais e mais. Vai apodrecer mais e mais e mais e mais. Nosso chamado é para caminhar na direção contrária, olhando para Cristo. Não tire seus olhos de Cristo. Não tire seus olhos da redenção final. Não tire seus olhos do reino de Deus. É lá que seus olhos têm que estar fixos, firmados. Caso contrário, você vai cair. Não tire seus olhos daquele que é o Redentor, o Senhor, o Salvador. Porque o mundo está em polvorosa. Eu estava assistindo de novo, né? Um filme que passou há uns anos atrás, na verdade, 2012, tem 10 anos, né? Misericórdia, tô ficando velho. Que era o fim do mundo em 2012, né? Porque disseram que ia acabar em 2012. Primeiro falaram que ia acabar em 2000, depois 2004, depois 2007, depois 2012, aí não sei quanto, 2032 agora. Cada dia eles marcam uma data diferente. E o filme gravado, feito, Hollywood, né? Lógico. Efeitos especiais. Mas uma coisa interessante. Enquanto o protagonista do filme, que nunca morre, né? O carro dele nunca é atingido. Enquanto o protagonista do filme está fugindo da destruição completa, absoluta, as ruas atrás dele estão caindo. Mas é uma coisa interessante. Ele não está olhando para o retrovisor para ver as coisas que estão caindo ao redor dele. Ele não está olhando para as coisas ao seu redor. A estrada na frente dele é o único caminho que ele tem para fugir do que está acontecendo. É isso que ele faz. Ele enfia o pé no acelerador até onde não pode mais, quase arrastando o pé no chão. E é aqui que eu vou. A única coisa que ele olha é um objetivo. Qual é o meu objetivo? Sair daqui. Quando nós falamos que nós precisamos ter um olhar para o mundo que está acontecendo e um olhar para a Escritura, mais uma vez, Charles Spurgeon dizia que você precisa olhar o jornal e a Escritura todos os dias, né? Vocês têm que estar com os olhos nos jornais e nas Escrituras. Mas isso não é porque você precisa pegar o jornal e olhar o tema da pregação, não, tá? Não, é porque você precisa estar atento ao que está acontecendo no mundo para que você, olhando para a Escritura, entenda. Tudo isso faz parte do plano final. Estamos olhando para o alvo. Vamos olhar para o mundo ao nosso redor? Vamos, estamos aqui. Somos cidadãos do mundo ainda. Mas o nosso papel aqui é manter o nosso foco em Cristo, viver no padrão que Ele estabeleceu, mostrar ao mundo através das nossas boas obras, e boas obras aqui não é caridade não, no sentido da cesta básica não. Boas obras aqui é viver
conforme capítulo 5, verso 1 ao 12. Isso é as boas obras. Viver para a glória de Deus, viver em obediência ao Senhor. É isso que ele está falando. Num padrão de santidade, de moral, de ética muito mais elevado do que esse mundo conhece. Nesse padrão que vivemos. Então, vivendo assim, nós vamos mostrar ao mundo que há sim uma diferença entre aqueles que servem a Deus e que não servem. Há sim uma forma de viver que é diferente do que o mundo está acostumado. Eu sei, meus irmãos. Nadar contra a correnteza cansa. Verdade. Eu sei que subir um morro, uma ladeira, escalar uma montanha, é difícil. Chega um tempo que até subir uma escada fica mais difícil, né? Todos os empecilhos, tudo aquilo que você tem que vencer, remar contra a correnteza, subir em lugares que são difíceis de acesso, caminhar contra o vento. Você tem resistência te empurrando de volta para o lugar onde você estava. É isso o mundo. O mundo nos empurra. Quando eu falo aqui o mundo, estou falando do sistema de pensamento, do sistema, como diz o apóstolo Paulo, o Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos. Dessa forma de pensar anticristã que domina todo o mundo. Esse pensamento nos empurra de volta para nós onde estávamos. Há uma sensação de que a gente está fazendo um trabalho em vão. Sabe aquela pessoa que está construindo um castelinho na areia, mas ele esquece que tem um limite do mar, né? Então ele coloca 3 baldes de areia ali, começa a fazer, a água do mar vem, derruba, aí ele vem cá e bota de novo os 3. Parece que está fazendo isso, né? Construindo um castelo de areia dentro do limite do mar. E toda hora ele vem e derruba. Parece que a gente está enxugando gelo, uma expressão que o pessoal está usando muito hoje. Parece que a gente está trabalhando numa coisa que nunca vai. Parece que é um prédio que a gente está construindo, todo dia chega alguém e derruba. Parece que a gente está fazendo um trabalho que não tem nenhuma mudança efetiva. Não, meus irmãos. O que nós estamos fazendo é obedecendo ao Evangelho, pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho. Os frutos disso talvez a gente não conheça aqui, mas na eternidade saberemos o que nós fizemos. Aqui veremos alguns frutos, aqui veremos algumas coisas. Mas o peso do que nós estamos vivendo e como nós estamos vivendo para a glória de Deus e vivendo para a glória de Deus continuamente, todos os dias, o fruto final disso será visto na eternidade. O que nós não podemos fazer é achar que já que o rio está indo para lá e estou tentando nadar para cá, é melhor eu desistir, vou boiar aqui e deixar o rio me levar. Cristãos não vivem a filosofia de Zeca Pagodinho. Cristãos não vivem à mercê da correnteza. Cristãos não levantam as velas de seus barcos e esperam que o vento lhe leve para onde ele quiser. Nós não estamos vivendo de forma aleatória. Estamos em um barco que tem direção. Temos um capitão nesse navio e ele tem um porto para onde ele está se dirigindo. Tenha isso em sua mente. Viva como sal da terra, luz do mundo, mesmo que tudo ao seu redor pareça contrário a isso. A corrupção não faz parte da nossa natureza. A santidade é que foi colocada em nós. Sede santos, porque o Senhor é santo. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe, nos conduza a viver essa vida de santidade como sal da terra, luz do mundo, sendo fortalecidos, sendo cheios do Espírito continuamente, para que a gente nunca desista, para que a gente nunca esmoreça. E nos dias que a gente estiver cansado, abatido, no dia que você realmente estiver pensando que é um trabalho que não vale a pena, eu vou te deixar somente um último testemunho de um missionário que trabalhou nas regiões da Indonésia por muitos anos. Quando ele chegou na Índia, quando ele chegou na Índia para começar o trabalho missionário, ele chegou com a esposa e os filhos. A esposa morreu, os filhos morreram. Passou algum tempo, ele casou de novo, teve mais filhos. A segunda esposa enlouqueceu. Os filhos morreram. A esposa morreu.
E ele continuou lá. E não vinha uma só pessoa. E não havia uma só conversão. Passaram mais anos. Primeiro indiano se converte. Deus trata, transforma o primeiro indiano. Depois de 15 anos no campo missionário. Quando ele saiu de lá, quando ele já estava idoso e voltou para os Estados Unidos, já para morrer mesmo, já cansado, a sua terceira esposa, já mais para cuidar dele do que para qualquer pensamento, já idoso, já cansado, ele escreve dizendo que os anos que ele viveu e o tempo que ele passou, ele não poderia conhecer aqui nessa terra. Mas uma coisa ele sabia: cada dia que ele pregou, cada oração que ele fez, cada passo que ele deu naquelas terras indianas, cada pessoa que ouviu uma só palavra que ele disse, cada dia que ele sentou-se na porta de alguém para falar do evangelho, cada sofrimento que ele teve para entender aquela língua que ninguém compreendia, cada lugar que ele ia era uma língua diferente, cada esforço que ele fez, estavam absolutamente contados diante de Deus. E todos eles seriam para a glória do Senhor. Se foi uma pessoa, se foi um povo, se foi a nação inteira, não importa. O que importa é que o Senhor foi glorificado na vida dele, viveu para a glória de Deus. Meus irmãos, vivamos para a glória de Deus. O resultado dos nossos trabalhos não, não é, eu sei, é importante para nós, mas importa que nós saibamos que todo o trabalho que fizermos é para a glória de Deus e o Senhor Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Amém?